Boa noite. Boa noite, boa noite. Boa noite, professor. Tudo Boa bem? noite, David. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Pode Vamos só esperar um pouquinho para os colegas irem chegando, já que nosso evento estava marcado para as 20 horas, né? Vamos esperar os pessoal ir chegando, daí a gente vai começando. Boa noite, Guilherme. Estava no mudo aqui, agora que eu vi. Boa noite, David. Bom dia. Boa noite, Felipe. Boa noite. Tudo Boa bem, noite, boa Guilherme? Tudo ótimo. Tá virando aí noite para dia aí? Tem muito trabalho aí? Rapaz. É a vida. Mas agradecer a todo mundo aí também que já está entrando aí. A Ania, Cleiton, a galera toda aí que já está na área. Então tá. Bom, a gente falta ainda 2 minutinhos ainda para a gente poder começar, né? Beleza. Mas o nosso assunto de hoje é um assunto muito atual hoje, né? Se a gente for falar hoje em projeto aí, tipo, a questão do BIM veio para ficar, né? E a gente está tendo muitos profissionais hoje em dia que estão ficando para trás, né? Por não saber utilizar a metodologia BIM, as ferramentas, né? Então, é um assunto que está ganhando cada vez mais força. Já temos leis nacionais que tornam obrigatório o uso do BIM, né? Então, eu acho que daqui para frente, cada vez mais, essa questão do BIM é um projeto a metodologia de projeto que veio para ficar. Não vai ter mais volta, né? E também a questão de a assertividade dos projetos, né? E, além de tudo mais, a questão de o BIM permite hoje a gente fazer projetos hoje que, da maneira tradicional, não seriam possíveis, né? Principalmente a questão de pensando em facility, pensando em manutenção, até mesmo pensar como construir, né? Então, por exemplo, em alguns casos simples, né? Tivemos casos de muitas obras, por exemplo, que as pessoas iam lá construir uma viga, mais uma ponte, mas não tinha forma de como fazer o içamento, não tinha o espaço para o guindaste içar. Então, hoje eu consigo fazer toda essa simulação, né, para verificar com o meu projeto. Bom, pessoal, são 8 horas, tá?
E gostaria de dar a todos as boas-vindas, né, em nome do IPOS. Para quem não me conhece, eu sou o Felipe, eu sou coordenador do curso de pós-graduação em infraestrutura em BIM, né? E amanhã nós estamos começando a nossa segunda turma, tá? E a gente vai falar um pouquinho hoje sobre a metodologia BIM, a gente vai falar um pouquinho sobre o curso, o que a gente vai ver no curso, e quais os diferenciais do nosso curso, mas, sobretudo, vamos falar um pouco sobre a questão do BIM, né? Então, eu sou engenheiro civil, eu sou mestre em engenharia civil, e o primeiro contato que eu tive com o BIM foi o ano de 2015, 2016. Eu fui trabalhar numa empresa espanhola, e todos trabalhavam em BIM, e do nada eu tive um choque com aquela realidade, né? Quero apresentar para vocês nossos professores do curso, que vão estar participando dessa live hoje. A gente tem o arquiteto Guilherme Guignoni, que é nosso professor do curso também, assim como o professor David Shinkai. Boa noite para vocês e uma boa noite para todo mundo. Então é isso. O Guilherme preparou uma apresentaçãozinha para a gente, né? E depois o David vai compartilhar alguns modelos, aí a gente vai estar conversando sobre um pouquinho, e a gente vai estar falando um pouquinho sobre o curso, o que esperar. Então tá, Guilherme, contigo agora. Obrigado, Felipe. Pessoal, vamos falar um pouco aqui sobre a metodologia BIM, o uso da metodologia BIM. Eu trouxe uma pequena apresentação para trazer algo ilustrativo também para vocês, para a gente pontuar alguns itens que eu considero relevantes no que se refere ao uso da metodologia. O uso da metodologia é aquilo que eu venho sempre reforçando. É importante pensar no uso do BIM em sua integralidade, ou seja, a gente só vai conseguir obter os prometidos benefícios com o uso da metodologia, ou seja, os ganhos para a construção, os ganhos para a gestão de ativos, os ganhos para a gestão da manutenção, se adotarmos o uso da metodologia de forma completa, né? Compreendendo a sua organização, o seu escritório de projeto e de que forma adotar o uso do BIM, considerando as características específicas do seu escritório, né, as suas possibilidades e etc., no que se refere aos recursos humanos, no que se refere ao potencial de investimento e etc. Considerar que a metodologia BIM apresenta, no mínimo, 3 eixos, 3 campos fundamentais: o campo das ferramentas, o campo dos processos, o campo das pessoas. O campo das pessoas, ou melhor, o campo pessoas, ele precisa ser considerado de maneira aguda. É um item que é pouco explorado, é pouco conversado sobre esse item, né, o item pessoas. Muito se vem falado e conversado, pesquisado sobre o campo processo, ferramentas e processos, né? Mas pessoas é um item fundamental, porque quem manipula as ferramentas, as plataformas BIM, são as pessoas. Quem desenvolve os processos, as estratégias para as organizações, são as pessoas. Ô, Guilherme, desculpa te cortar, você está apresentando ou não? Não, só uma introduçãozinha. Ah, tá. Então, é diante desse cenário que eu venho trazendo à tona, né? Eu trouxe uma pequena apresentação. É algo bem resumido, sintético, mas eu gostaria de compartilhar aqui. É importante eu falar, Guilherme, que tem muitas pessoas ainda pensam que o BIM é o 3D. Sim. Mas existe muito mais que o 3D. Principalmente o pessoal mais antigo, que trabalha algo, vamos fazer o BIM. Aí chega uma maquete que a pessoa faz, esse é o BIM. Mas, na realidade, existe muito mais do que isso, né? Existe uma série de várias dimensões que vão muito... A informação, a gestão dessa informação no projeto, né?
Uhum. É isso que a gente tem que estar falando aqui, né? Para Sim. as pessoas. Vocês estão visualizando a apresentação? Sim, perfeito. Então, é exatamente isso, Felipe. Quando iniciei nesse universo BIM, lá em 2009, o primeiro contato que eu tive com, a, com o uso do BIM foi trabalhando com a ferramenta, no caso, a plataforma BIM, Revit, à época, trabalhando com esse campo de forma isolada. Então, já naquele tempo, eu entendia o BIM, o potencial do BIM, como aquele potencial isolado da ferramenta, que já era algo muito interessante, né? Você poder automatizar os processos, ter aquela velocidade no desenvolvimento. Entretanto, com o tempo, né, conhecendo, estudando mais, eu fui observando, entendendo que o uso da metodologia é bem mais do que isso. Você precisa criar meios para gerenciar as informações, que é o coração do BIM. O coração do BIM são as informações. Então, é essa busca de gerenciar as informações. Logicamente, você precisa ter as regras do jogo definidas, claras para toda a equipe, para que esse ambiente colaborativo conheça desde o início do processo quais são as regras do jogo, quais são os processos a serem realizados para as trocas de informações. Então, toda essa cadeia precisa ser contemplada. Então, dito isso, algumas observações que vão ao encontro do que eu venho falando, que eu estou falando, né? Aqui a gente tem uma tela, eu costumo sempre ilustrar essa tela, que eu acho bastante interessante, que quando eu acabei não me apresentando, não sei se todos me conhecem já, ou já ouviram falar, eu trabalho especificamente, hoje eu trabalho na Infraero, desde 2010 eu trabalho na Infraero, então eu tenho essa experiência voltada para a engenharia portuária e com o uso do BIM também na própria empresa. Então, no início, quando eu entrei na Infraero, a gente desenvolvia lá no comecinho muito projeto em CAD ainda, né? E recebia também projetos em CAD, etc. E esse projeto eu achei interessante, que é de uma ponte de embarque. Se a gente visualizar, a gente tem aqui numa viewport uma planta baixa, né? E numa outra viewport uma vista. Se a gente imaginar, pensar hoje como a gente entende as plataformas BIM, ficaria muito claro, né? Desenvolveu-se os elementos, os componentes desse modelo facilmente, você puxou aqui uma esquadria, etc., e você já tem o elemento tridimensional. Neste caso, possivelmente por ter sido desenvolvido numa ferramenta CAD, desenvolveu essa vista de maneira artesanal, linha por linha. Mesma coisa com os detalhes. Então, o uso da ferramenta por si só é aquilo que eu havia mencionado. Ela já garante vários benefícios interessantes, né? Então, um passo que a gente, trabalhando com ferramentas CAD, naquela fase pré-BIM, a gente tinha uma visualização seletiva, a gente tinha uma execução limitada e demorada, o levantamento de quantidades era demorado e provocava insegurança, o gerenciamento da informação também era prejudicado, a informação era feita por meio de WhatsApp, na época nem tinha WhatsApp, né, por meio de telefone, por contato de outras formas, né, por e-mail e etc. E hoje, com o uso das plataformas BIM, ok, aqui a gente está falando apenas do campo ferramentas, a princípio, com o uso das plataformas BIM, a gente consegue uma melhor visualização, né, porque são elementos tridimensionais, a gente consegue uma automatização, o levantamento de quantidades é facilitado, melhor gerenciamento das informações, porque a gente já consegue inserir informações em cada objeto, algumas informações já estão já estão desde o início, né, desde quando você puxa uma esquadria, você já tem informações associadas, e você pode inserir informações. Então, há vários benefícios só pensando no uso de softwares, no uso deste campo ferramentas, né? Quando a gente fala em ferramentas, né, esse campo do BIM, logicamente, não são só softwares, são hardware, infraestrutura de rede, dentre outros.
Mas falando de software, a gente já vê esse benefício isolado. Entretanto, para a gente conquistar os benefícios prometidos com o uso da metodologia, quer seja ganho de produtividade, redução de custos e desperdícios para a construção, o melhor gerenciamento de informações sobre ativos construídos, etc. E também, né, a gente ter, como algumas estatísticas demonstram, que a gente pode obter até 15% a 25% de economia de custos em projetos de infraestrutura. Logicamente, todos esses benefícios não seriam possíveis apenas com o uso de software, né? A gente precisa pensar no uso da metodologia de forma completa, considerando o eixo, o campo ferramentas, software, hardware, infraestrutura de redes, processos. Esse é um dado bem importante, Guilherme. Tem de pensar em 15% a 25%, vamos considerar 15%. Se for uma obra, uma duplicação de uma rodovia, custa R$1 bilhão. 15% é 150 milhões. Dá para fazer muito mais coisa, né? Com então, certeza. o BIM aí chegou aí também para, de uma certa forma, fazer com que os projetos sejam mais racionais, mais enxutos, evitar desperdício, tudo isso é muito importante. Perfeito, Felipe. Então, a definição das regras do jogo antes do jogo começar, um elemento central do campo processos é o plano de execução BIM. O plano de execução BIM não é apenas um entregável, não é apenas mais um documento. Ele é essencial, ele precisa ser realizado considerando o projeto específico que que será desenvolvido, as condições da organização. Enfim, deve ser pensado a elaboração desse documento como a estratégia para desenvolver o projeto, a estratégia para se trocar informações durante o desenvolvimento do projeto, a estratégia para garantir a qualidade dos modelos e gerar benefícios para a construção. Então, esse campo é muito importante. E pessoas é aquilo que eu mencionei. Quem desenvolve tudo isso, toda essa inteligência são as pessoas. Elas precisam estar motivadas, capacitadas. Então, essas engrenagens precisam estar ativas. E falando de... muito me pergunta, Felipe e David, eu já recebi contatos de pessoas perguntando duas coisas. Primeiro, perguntando se eu fazia... se eu faria receber, se eles me enviassem projetos em DWG, eu poderia, entre aspas, transformá-los em BIM. De forma simples seria isso. De forma literal seria desenvolver numa plataforma BIM, quer seja o Civil 3D, quer seja o Revit, aquilo que foi desenvolvido em CAD. A pergunta que se faz é a seguinte: para que você precisa disso? Você precisa para ter um backup, você precisa para entregar para um cliente para desenvolver uma obra, uma construção, você precisa para fazer a gestão da manutenção. Para que você precisa? Ou você precisa porque você precisa entregar esse projeto da mesma forma, você precisa entregar em BIM. Se você precisa para entregar ele em BIM, né, que a gente já sabe que não vai ser em BIM, mas ele foi desenvolvido numa plataforma BIM, mas ele não utilizou, teoricamente, necessariamente a metodologia BIM. Você, na realidade, você está pegando um projeto que foi desenvolvido em CAD, né, utilizando o método convencional de troca de informações, não se beneficiando por todos os benefícios que envolve o uso da metodologia, a troca de informações, a melhor visualização dos processos e dos modelos, entendimento do projeto como um todo, discussões para elevar a qualidade do projeto, o uso da compatibilização em diversas fases, né? Para a fase inicial, a otimização do processo, discussão no ambiente comum de dados. Então, todas essas discussões, todas essas questões que eu estou mencionando para elevar a qualidade do modelo não foram desenvolvidas. Simplesmente você está utilizando algo que foi desenvolvido de forma convencional que eu digo, desenvolvido no modelo anterior, né? No modelo pré-BIM, utilizando CAD e outras ferramentas.
A gente faz sempre uma comparação, Guilherme, é como se fosse a pessoa que vai lá, faz um projeto à mão, faz um rascunho, e daria para alguém passar a limpo, né? Era isso que essas empresas estão pedindo, Perfeito, né? Felipe. Passa limpo. Só que o que acontece? O grande diferencial do BIM são todas as etapas de projeto. Perfeito. Se eu tiver um projeto de uma rodovia, por exemplo, em BIM, enquanto eu estou desenvolvendo, eu posso colocar as sondagens em BIM, eu já vou saber quais que vai ser a espessura do solo mole, por onde que eu tenho que evitar o traçado, tenho que ver se o meu talude está muito alto, se vai ter um corte muito grande, eu tenho que evitar toda a parte de onde eu vou ter rocha, enfim, tudo isso faz com que eu tenha um ganho significativo ao longo do desenvolvimento do projeto. Por exemplo, Estimar o levantamento de quantidades e de isso custos, né, ao mesmo por exemplo, tempo. a questão de drenagem. A questão de drenagem é uma questão exatamente crítica, né? Por onde Uhum. vai passar os bueiros, pontes, qual vai ser o tamanho das pontes, como vão ser esses encontros das pontes, né? Então, com isso eu posso fazer reuniões durante o desenvolvimento do projeto, mostrando as situações, ó, esse corte vai ficar assim, eu consigo enxergar, porque o BIM existe esse 3D, essas informações associadas que permitam com que eu possa, de uma certa forma, tomar decisões que no papel eu não conseguiria enxergar. Então, essa forma de poder estar passando a limpo, por assim dizer, eu estou perdendo todas essas etapas que fazem um melhor entendimento e dar maior qualidade ao projeto. Perfeito, Felipe. Para finalizar esse slide, a gente imaginar num plano de execução BIM sem pensar nele de que ele é um documento fundamental para o processo, né? Eu digo que ele é o coração do BIM, sem pensar nesse documento adequado às características da organização, conforme eu mencionei, sem pensar no seu caráter estratégico e ele não sendo utilizado. Não adianta a gente se construir um plano de execução BIM muito bem feito, considerando todas as premissas que eu mencionei, e ele não for adotado pela equipe. Então, a gente tem as plataformas BIM, a gente tem o Civil 3D, o Revit, softwares de outras empresas, né, que não sejam a Autodesk, da AutoQI, da Bentley, dentre outros, né, e a gente tem todas as questões que envolvem a metodologia BIM. A necessidade da implantação do BIM na organização, os aspectos de colaboração devem ser potencializados por meio do uso da metodologia, as normas BIM, a gestão da informação, que é fundamental, a garantia da qualidade dos modelos, é necessário também pensar uma estratégia para isso, eu vou falar um pouco mais para frente. Então, esse quadro, eu costumo ilustrar que é um resumo do processo de implantação e implementação do BIM em organização de projeto. Então, a gente tem que imaginar que, inicialmente, precisamos diagnosticar a organização, pensar num plano estratégico para implementar o BIM, ou seja, a partir das informações do diagnóstico realizado na organização, avaliar o que a gente precisa para migrar para o BIM. Ou se a organização já atua em um estágio do BIM, como migrar para o próximo estágio. Pensar também que a implementação do BIM não é apenas a execução do plano de execução BIM. Há várias questões, vários elementos que precisam ser pensados para estruturar esse processo como um todo de implementação. E pensar também no projeto piloto para iniciar, ou seja, testar. A gente já pensou no plano de implementação, a gente tem uma ideia, um esboço do plano de execução BIM, mas a gente precisa testar. Podemos testar com um projeto real ou um projeto fictício. A partir das informações, ou melhor, das lições aprendidas obtidas com esse projeto piloto, a gente retroalimenta o plano de execução BIM e o plano de implementação BIM como um todo e otimiza o ciclo, né? Então, mais detalhes dessa questão, pessoal, vocês podem acessar a minha página no LinkedIn, vocês podem utilizar esse QR Code, se vocês já vão direto para o artigo que explana sobre esse assunto de forma mais detalhada. Bem, pensar nos papéis é fundamental,
pensar que a gente precisa de líder BIMs, de disciplinas, ou o nome que seja, mas alguém responsável por ser quem é responsável por gerenciar as informações em suas disciplinas, alguém para integrar essas disciplinas. Enfim, eu costumo contemplar, inclusive, na elaboração dos planos de execução BIM que eu realizo, né, na Infraero, eu costumo contemplar, inclusive, a figura do coordenador BIM. Normalmente eu atuo como coordenador BIM, que ele não vai discutir as soluções de engenharia, ele vai estar envolvido com as soluções de otimização dos modelos, ou seja, ele vai receber os modelos que já passaram pelas discussões de engenharia e ele vai analisar as questões inerentes ao uso do BIM, as questões de verificar, validar os modelos, né? Ou seja, verificar se foi adotado o ponto base para compatibilizar os projetos, se há elementos duplicados, se foram adotados processos de gerenciamento das informações, ou seja, envio e recebimento de informações de acordo com o plano de execução BIM. Ele vai executar o modelo federado, ou seja, fazer a reunião dessas disciplinas, fazer novas verificações, verificar inconsistências. Então, é importante pensar nos papéis, é fundamental, e eu costumo, inclusive, dividir os papéis em fase 1, que é uma fase de compatibilização, e a fase de otimização. Fase de compatibilização é aquela fase que deve ser desenvolvida desde a concepção de projeto, porque, tratando de um projeto colaborativo, você deve estar compatibilizando desde o início. Não é o coordenador BIM lá no final do processo que vai compatibilizar. Essa compatibilização tem que ser desenvolvida desde o início do desenvolvimento dos projetos. Quando houver os modelos já estiverem numa maturidade de desenvolvimento, inicia-se a primeira reunião de coordenação que se avalia essas questões que eu havia mencionado. Então, algo interessante também é desenvolver uma matriz de clash. Uma matriz de clash nada mais é do que você criar, primeiramente, uma hierarquia das disciplinas, ou seja, se houver conflito, quando a gente realizar uma compatibilização entre disciplinas e houver conflitos, por exemplo, da disciplina de drenagem com sistemas de rede de esgoto de água, ou seja, um elemento de drenagem está conflitando com um elemento de sistemas de rede de esgoto de água, um deles vai ter que flexibilizar, correto? Qual vai permanecer e qual que vai flexibilizar? Então, é preciso construir essa hierarquia com toda a equipe, já definir, inclusive se houver necessidade de mudança de rota, de caminhamento das instalações, a gente precisa saber qual que vai flexibilizar ou não. Então, o primeiro momento é criar essa pirâmide, e o segundo momento é criar uma sequência de realização de clashes, ou seja, de detecção de conflitos. Então, uma ferramenta que é mais conhecida no mercado hoje, né, que é o Navisworks, que a gente faz essa verificação entre disciplinas. Então, mas precisamos criar uma sequência. E através dessa sequência a gente consegue estar sempre avaliando, ou seja, em datas pré-fixadas, conforme o cronograma do projeto, a gente verifica as interferências e a gente consegue avaliar o desempenho do processo. Então, a gente consegue avaliar quantas interferências havia em determinada análise, na análise seguinte, na posterior e etc. E é feita também essa análise de inconsistência, a gente também compara de tempo em tempo. Normalmente, ficam atreladas essas análises nas entregas parciais. Na Infraero, a gente desenvolve 4 entregas parciais e uma final, de acordo com o Manual de Projetos Aeroportuários da Secretaria de Aviação Civil. Professor, então, uma coisa que é importante, que você citou o Navisworks, aí nós vamos ter uma disciplina específica do Navisworks no curso, né? De certa forma, até que a gente vai aprender como utilizar o software, né? Então, é como que ninguém soubesse do nada como fazer esses crash detections. É importante só para frisar aqui, porque o pessoal que tem interesse no curso, né, poder saber que vai estar podendo utilizar. Eu vou mostrar aqui, tá, Felipe? Tá. Tô com o software aqui, eu vou fazer um overview com o pessoal, bem rapidinho, mas só para ficar aquele gostinho. Isso aí, o professor David vai mostrar, né, vai ilustrar
essas questões. Se quem quiser saber mais sobre a matriz de Clash, também estou direcionando a um artigo que eu publiquei recentemente. Bem, pessoal, já viu falar sobre o decreto 10.306? É um decreto muito importante que ele contempla que em determinadas fases quem for contratar ou a administração pública federal em si, quem for contratar com a administração pública ou a própria administração pública federal, quando desenvolver projetos, né, devem ser em BIM e devem ser entregues determinados usos por fase. Então, na primeira fase, já agora no ano passado, 2021, houve a exigência de entrega desses modelos, né? É interessante, eu costumo colocar até uma reflexão, essas barrinhas aqui, que a gente vê muitas discussões em relação à melhoria no desenvolvimento dos modelos de engenharia, extração de quantitativos, geração de documentação técnicas, e pouca coisa com relação a esse uso, que também ele é uma solicitação do decreto 10.306, que é o de detecção de interferências. Então, como entregar aquele relatório desenvolvido também no Navisworks, né, aquele relatório automático de detecção de interferências? É apenas gerar aquele relatório? Com certeza não, né? Isso não vai, por si só, gerar um relatório não vai gerar benefícios para a construção. Então, precisa criar processos, rotinas, é aquilo que eu mostrei anteriormente. Uma das soluções, né? Uma das questões importantes, que é pensar na matriz de Clash. Então, eu coloquei aqui até de forma ilustrativa, que pouco se discute sobre esse item, que ele tem muito a ver com a garantia da qualidade dos modelos. Uma segunda fase do decreto 10.306 é a exigência que em 2024 se entregue o planejamento e controle da execução da obra. O professor David vai mostrar um pouco, né, David, sobre o BIM 4D para vocês. Orçamentação e as build. A terceira fase, lá para 2028, que a gente também vê muito pouca discussão, gestão de ativos em BIM, eu vejo muito pouca, né, debate, etc. As builds também muito pouca, tá? Aqui um BIM 4D, né, algo que a gente desenvolveu na Infraero, aquilo que eu falei, o professor David vai mostrar melhor para vocês, né? Mas basicamente é isso, a gente fazer esse vínculo do cronograma, do planejamento para a execução da obra com o modelo. E a gente conseguir, por meio de simulação, visualizar, né, a obra e ter uma análise do planejado e do executado também. E aqui um exemplo aqui do projeto que eu desenvolvia, ou melhor, que eu atuei como coordenador BIM e modelei algumas disciplinas também, que é importante a gente avaliar, considerar no nosso parque tecnológico a possibilidade de adotar diversas disciplinas. Eu até vou voltar aqui um pouquinho, né? Aqui a gente tem o desenvolvimento no Revit, então muito se desenvolve projetos de infraestrutura também no Revit, principalmente lá fora. Eu vou mostrar alguns exemplos para vocês durante a aula, né? A gente trazer para um ambiente georreferenciado, por exemplo, o InfraWorks, então com entorno e etc. Vocês vão ter isso na pós-infraestrutura, e trabalhar também com o uso de uma realidade renderizada, né? O modelo renderizado também. A gente utiliza muito o modelo renderizado durante o desenvolvimento dos projetos de engenharia, para discussões, para a melhoria do desenvolvimento dos projetos, não apenas como entregar no final. Hoje a gente tem esse benefício, a gente consegue rapidamente gerar modelos renderizados e a gente consegue incorporar nos processos. Aqui é interessante também demonstrar que muitas vezes a gente precisa personalizar famílias, né? A gente não tem como padrão de um Revit ou de uma determinada plataforma o uso, ou melhor, esses elementos, esses flanges e esse detalhe, etc. E muitas vezes você precisa criar um elemento, uma planilha em Excel com todas as características, todos os elementos daquele modelo e trazer para
vou até voltar aqui, desenvolver o modelo de forma manual, né, para você ter um resultado final interessante. Ou seja, muitas vezes você não consegue achar determinadas tubulações, por exemplo, com dimensões industriais, o uso daquelas instalações que eu mencionei, válvulas, né, por exemplo, adensadores de lodo para estação de tratamento, etc. Então, muitas coisas você precisa personalizar. Algo interessante também que eu gostaria de demonstrar para vocês, né? Eu mencionei para vocês que eu atuo na Infraero, né? Uma empresa pública que atua em projetos de engenharia portuária, e a gente faz análises também do trajeto de caminhões contra incêndio saindo do edifício do Corpo de Bombeiros do aeródromo até as cabeceiras. E quanto tempo isso vai levar? Precisa-se considerar esse trajeto um tempo máximo de até 3 minutos até a cabeceira mais distante. Então, aqui um exemplo do uso do veículo tracking, né, que ele é um recurso que a gente utiliza dentro do Civil 3D, vai ser demonstrado para vocês durante o curso. Aqui eu gosto também de fazer simulações utilizando uma ferramenta de ArcViz, né, aqui no caso é Twinmotion, e a gente consegue ter uma maior acurácia de entendimento em relação ao processo como um todo. Bem, aquilo que eu mencionei para vocês, pessoal, é importante pensar em todas as possibilidades, tudo que a gente pode fazer com o uso das plataformas BIM. Muitas vezes você conhece, você entende muito bem, já tem uma experiência com determinada plataforma, o Civil 3D, ou uma outra plataforma específica, e você acha que aquilo está suficiente para você. Então, a gente sempre incentiva a conhecer novas plataformas, pesquisar, verificar o que a gente pode fazer, por exemplo, além da modelagem, a gente utilizar o InfluWorks para a gente entender o entorno como um todo, levar o modelo para um ambiente georreferenciado e ter uma concepção mais clara do projeto como um todo, levar esse modelo georreferenciado para o Navisworks e fazer novas análises, detecção de interferências, usar o BIM 4D, vincular o modelo com o Power BI, é algo também muito interessante. O uso do Dynamo, que vocês vão ter também na pós, né? Então, que a gente ganha em automatização dos processos, desenvolvimento de modelagens complexas, etc. Aqui está um exemplo para vocês, pessoal, do modelo que eu desenvolvi de um aeroporto. A gente tem as superfícies livres de obstáculos, que são áreas de segurança em um aeródromo. Estamos vendo aqui o modelo, né, no InfluWorks. Então, a gente tem um modelo georreferenciado do aeroporto, a gente consegue avaliar as áreas de segurança, os impactos com relação ao entorno, incorporar shapefiles ou outros elementos, né, de bases oficiais. Aqui eu trouxe edificações, trouxe árvores, vegetação e árvores como um todo, trouxe diversos elementos do banco de dados da prefeitura e trouxe aqui para esse modelo e consegui ter maior acurácia nas análises. Então, a gente leva depois, por exemplo, para o Navisworks, todo aquele modelo realizado no InfluWorks e faz uma análise mais aguda com relação aos impactos da superfície livre de obstáculos com as edificações, com árvores, com, enfim, o elemento que for de interesse analisar. Né? Então, é essa análise que eu incentivo peço para vocês sempre considerarem, conhecerem outras plataformas, né, outros softwares, para incorporar nos seus processos. Quando você vai desenvolver um plano de execução BIM, quem vai desenvolver? Ele precisa conhecer as opções de mercado, ele precisa conhecer os benefícios, né? Aqui vou mostrar para vocês o uso, por exemplo, do Power BI. Uma coisa interessante, Guilherme, em que quem fizer a matrícula no curso, ele vai ter gratuitamente acesso a todos os programas da Autodesk, na versão estudantil, e a gente agora fechou uma parceria com a Bentley também. Então,
Nós aqui temos tanto os softwares da Autodesk todos, quanto os da Bentley, para a versão estudantil até o final do curso. Então, nós estamos pondo mais de 30 softwares à disposição, né? Ô, Felipe, vale complementar aí que tem o software também da Stram, o Ellison Isso. tá aí, ele está sempre disponibilizando aí para o pessoal, Então, para os alunos, certo. então as possibilidades são muitas aí, né? Isso, então, uma parceria aí que a gente pode estar oferecendo para os alunos aí. Inclusive, eu já usei o Istra quando eu trabalhava na Espanha, um excelente software. Isso aí, pessoal. Então, vocês vão estar com todos tudo que é preciso nessa pós-graduação. Professores muito conceituados, eu incentivo vocês a avaliarem os professores que estão listados nessa pós-graduação de infraestrutura, todas as possibilidades de softwares, conforme o Felipe mencionou. Vocês vão ter uma avaliação, aulas, né, desse software especificamente por cada professor. Vocês vão ter também aulas demonstrando os processos, bem, a necessidade de incorporar processos, o campo pessoas, e um pouco desse overview que eu demonstrei aqui, né, das diferentes plataformas BIM. Aqui um exemplo legal também do uso do Power BI, a gente fazendo esse link com os modelos BIM. E uma coisa super diferencial do nosso curso, Guilherme, é a disciplina de aeroportos, né? Ah, sim, perfeito, Felipe. A disciplina de aeroportos eu vou dar, além da disciplina BIM Infraestrutura, contextualização BIM Infraestrutura, que apresenta o BIM com todo esse potencial nesses 3 campos que eu mencionei. Vou falar também sobre implantação BIM, etc. Há uma disciplina específica sobre BIM em aeroportos também, que vocês vão ter, que é uma exclusividade dessa pós. O uso do Dynamo também é algo muito interessante, conforme eu já mencionei. Aqui a gente cria programações visuais, scripts, que a gente pode automatizar processos rotineiros, e a gente pode fazer auditorias em modelos. Aqui um exemplo que eu fiz em um aeroporto, que por meio de cores a gente consegue identificar áreas específicas a construir, áreas maiores do que tantos metros quadrados, devem ser identificadas, etc. E aqui são vários exemplos de trabalhar com as informações não gráficas vinculadas aos modelos BIM. Bem, realidade aumentada, vocês vão ter também, o professor David vai mostrar para vocês como utilizar a realidade aumentada. Aqui a gente está um exemplo, eu estou demonstrando um exemplo que a gente tem aqui uma estação, né, uma estação de tratamento, uma parte da estação de tratamento de esgoto, aqui tem uma elevatória, válvulas e etc. Aqui a gente está no hardware, né, no computador, e a gente consegue visualizar na mesa de trabalho com maior facilidade. Algo interessante também que vai ser demonstrado para vocês, o uso da realidade virtual. Então você pode caminhar por todo o projeto, você e sua equipe, você vai em um ponto específico, mostra a sua equipe, você pode utilizar os olhos do membro da sua equipe para visualizar determinado elemento. Esse recurso a gente utiliza, é possível com o uso da plataforma Algin, uma plataforma brasileira que tem tido muito sucesso, está tendo muito avanço, eles têm produzido muita coisa interessante, será demonstrado para vocês, e vocês vão aprender com muita tranquilidade. Algo interessante também, para finalizar, aqui a gente pode, por exemplo, utilizando o Dynamo, a gente fazer aquela questão, às vezes você já tem um projeto em CAD, né, de determinado elemento, de uma sinalização para aeroportos, né, essa pintura de aeroportos, você tem em CAD, você quer transformar isso em piso, né, numa plataforma BIM, por exemplo, no Revit, transformar tudo em piso, ou para poder simbolizar uma pintura, etc., ou em outra plataforma. Então, você consegue criar maneiras, rotinas para automatizar isso tudo, você não ter que fazer ponto por ponto. Pessoal, é um pouco rápido que eu queria demonstrar aqui. Com maior detalhes, eu vou demonstrar na disciplina, conforme eu mencionei, contextualização BIM. Eu passo a bola agora para o professor David Shinkai, que ele vai mostrar para vocês muita coisa interessante. Muito obrigado. Só para quem ficou com vontade aí, a disciplina do professor Guilherme vai ser a segunda disciplina do curso em
outubro. Isso aí. Então dá tempo ainda de se matricular. Vamos lá, David. Obrigado, hein, Guilherme. Obrigado. Boa noite, pessoal. Deixa eu botar aqui Boa noite. apresentar. Apareceu a minha tela aí, né? Sim. Antes de começar também, né, Felipe, queria frisar aqui que a pós em BIM de infraestrutura, né? A IPOS é uma das únicas aí no mercado que realmente faz, né, voltado para infraestrutura. A gente ouvia muito falar em BIM aí, mas BIM voltado para edificação, né? Então, várias vezes já conversei com algumas pessoas, eles falam, não, o BIM não presta para infraestrutura e só funciona na edificação, mas não. A gente trouxe até aqui exemplos, né, reais aqui para mostrar que a infraestrutura está sim dentro do BIM, a gente está utilizando e a gente está conseguindo colher bons frutos aqui, né, dessa utilização. Então, pessoal, isso aqui é até um modelinho, né, que eu utilizei na semana passada, retrasado com o pessoal da turma de ferrovias. Igual o Felipe falou, né, a gente vai ter aí alguns softwares, né, que serão liberados aí para quem se cadastrar, Autodesk, Bentley, Stran, mas no final de tudo, né, independente do software que venha, a gente acaba não importando muito, né, a gente precisa que venham as informações. Agora, puxando um pouquinho para a pergunta aqui deixa eu ver, foi do Alisson, foi o Gladstone. Alessandro, foi o Alessandro. Então, Alessandro, a gente, igual o Guilherme comentou aí, né? O BIM, eu costumo falar aí como se fosse um jogo de futebol, né? Realmente, o pessoal entra ali no campo sabendo o que ele precisa fazer, né? Se for lateral, ele vai ser lateral, chutar lá para o fundo vai ser escanteio, né? E se fizer uma rasteira aí no adversário, aí ele vai tomar um cartão, vai sair do jogo, né? Então, a gente define tudo o que a gente precisa, né, nessa especificação técnica de contratação, para que a gente não tenha nenhum tipo de problema, né? E durante a elaboração dessa especificação técnica, a gente envolve praticamente todos os setores aí que estarão utilizando o BIM, né? Assim como pessoal de planejamento, pessoal de orçamentos, pessoal de suprimentos, né? Então, a gente envolve todo mundo para definir realmente o que vai ser o nosso entregável. Aí você falou do PEB, né? O PEB, depois de contratado, dessa especificação técnica, do pessoal saber o que eles precisam fazer, eles vão elaborar esse documento PEB, né? Que é o documento que ele vai falar para a gente como que ele vai fazer. Então, ele vai detalhar os softwares que eles vão utilizar, vão detalhar as pessoas, as equipes, né? Qual vai ser o plano de ação. Então, a gente acaba definindo tudo isso no PEB, né? Mas a gente define o que a gente precisa realmente na hora da contratação, porque a empresa acaba fazendo o PEB depois de contratada, né? Se você chegar e falar para ela, não, precisa fazer isso. Ele vai falar, mas eu não sabia, né? Eu não calculei essa hora, né, desse funcionário. Então, a gente acaba definindo antes e depois a gente, no plano de execução BIM, a gente define como que isso vai ser feito, certo? Alessandro, respondido? Acho que alguém levantou a mão aí, foi a Anne, né? Então, pessoal, trouxe aqui, né, esse modelo aqui, que ele foi feito dentro do software da Stran e foi enviado um arquivo EFC, né, pelo pessoal e a gente carregou ele aqui dentro do nosso Navisworks, né? Então, a gente vê aqui que a gente está usando soluções da Autodesk, soluções da Stran e poderia também estar trabalhando aqui com Bentley, né? É uma novidade aí, a gente provavelmente vai incluir nosso projeto para mostrar como que funciona, né, a utilização desses outros softwares. Então eu vim mostrar para vocês aqui rapidinho, né? Também a gente não tem muito tempo, como que a gente faz um planejamento aqui, um 4D, uma simulação de uma construção. E eu costumo falar, o 4D ele realmente não é só uma simulação, né? Já foi até comentado, a gente faz um planejamento, né? A gente se antecipa às tomadas de decisões para que, se caso tenha algum problema aí, a gente consiga tratar em fase de projeto. A gente sempre mostra um gráfico aí que é bem comum, né? Onde a gente vê ali
se a gente identificar um erro em fase de projeto, e a gente identificar um erro durante a execução da obra, né, o prejuízo lá na obra, com certeza, é muito maior. Então, pessoal, para vocês verem aqui como que é simples, a gente vai fazer o planejamento, né, desse trecho aqui da ferrovia. Eu deixei em verde aqui para a gente saber. E o que importa aqui para a gente realmente no modelo são as informações. Então, eu posso selecionar ali meus elementos e ele vai trazer aqui para mim as informações, né? As informações que a gente definiu durante lá a especificação técnica, né? Elas vão precisar estar aqui dentro, né? Então, a gente define realmente o que for necessidade. Então, a gente vê aqui, né, que esse elemento aqui tem 120 metros, né? E a gente vai fazer o planejamento dele através de um Excel. O Navisworks aí, ele permite que a gente faça esse planejamento tanto exportando aí de um Project, de um Primavera P6, e a gente pode trazer até do bom e velho Excel, né? Para ver a facilidade. Então, eu já deixei pré-criado aqui, eu coloquei algumas datas aí aleatórias só para a gente conseguir identificar a sequência, né? Então, primeiro passo aqui, a gente precisa exportar esse arquivo aqui para um arquivo CSV, né? Que é o arquivo que o Navisworks vai ler, e a gente vai conseguir exportar ele lá para dentro do nosso modelo, né? Então, a gente vem aqui na nossa linha do tempo, né? A gente simplesmente aqui vem adicionar e faz, né, adiciona o arquivo que a gente criou. Então, aqui eu criei esse cronograma da ferrovia, né? Ele já traz aqui para a gente o arquivo CSV. E quando eu fizer esse link, ele já vai vir aqui com as atividades para mim dentro da nossa linha do tempo, né? Então, ele realmente trouxe tudo isso. Aqui nesse modelo não aconteceu, mas usualmente a gente define, né, uma EAP no projeto, onde a gente coloca as informações aí dentro de cada elemento, e ele traria para a gente aqui esse link de acordo com as propriedades do modelo. A gente não precisaria fazer nenhum tipo de atividade manual. Aí que entra, né, a automatização do nosso processo. Toda vez que tiver uma modificação no projeto, ele vai estar sempre atualizando para a gente. Eu fiz de outra forma aqui, né, para mostrar, até porque a gente não elaborou, né, essa EAP aqui do projeto, mas vocês vão conseguir ver como que funciona. Tá? Aí trouxe aqui, vou fazer as configurações, a gente vai aprender isso aí lá no curso, né? Tudo detalhado. E quando eu vier aqui na parte de simulação, quando eu vier aqui na parte de simulação, deixa eu baixar um pouquinho aqui para vocês visualizarem. A gente começa, né? Dá o play aqui no nosso cronograma e a gente vê aqui que as atividades começaram a iniciar, né? Então, o pessoal está colocando ali, fazendo a inserção dos trilhos. E logo a gente aproximando aqui, a gente consegue ver que ele vai começar a trabalhar aqui com os dormentes, né? Na verdade, acho que ele já começou. Ele está para o outro lado. Opa. Acho que ele deu uma travadinha aqui, deixa eu voltar. E a gente consegue, pessoal, aqui também, pelas edições aqui, a gente consegue colocar informações, tá? Então, a gente consegue fazer uma apresentação, a gente consegue ter uma previsibilidade, né? Igual o Felipe falou, a gente pode adicionar um guindaste, a gente consegue colocar uma bobcat, a gente consegue colocar vários elementos em escala real, né? Para a gente ver se vai ter alguma interferência. A gente tem usado bastante, aí hoje também a nuvem de pontos, né? Poderia estar sendo utilizada também. Vamos ver aqui que... O Alessandro está perguntando se o formato aceita o CSV, se ele pode receber um arquivo do Google Planilhas e exportar no mesmo formato, para enviar para o software. Ele vai fazer em CSV? Se for em CSV, sim. Sim, eu acho que sim, né? Aqui, pessoal. No Planilhas, mas se exportando no CSV... Daria, sim. Sim, sem necessidade do Excel, né? Sim, acho que não teria problema. Vocês estão vendo aqui o que está acontecendo, né? Ó, a execução aqui, ó. O que está em verdinho, né? É quando ele está executando. E assim que ele finaliza, ele fica aí
com a cor aparente do modelo. A gente poderia até estar colorindo de outra cor para facilitar, né? Então, isso aí é um dos bons ganhos aí que a gente tem Para com o o nosso pessoal modelo. que trabalha, tem escritório, imagina que chique, né? Apresentar para o cliente, né? Uma apresentação dessa, como é que vai crescendo a obra dele com um cronograma embaixo, né? É um diferencial. Exatamente, né? Você até monta uma apresentação aqui, né? Ó, você avança aqui, ó. Pô, tá com 10% de obra, né? Tá executando o trilho. Aí a gente vai avançando em 10 aqui, né? É, tá começando ali, ó, outra atividade já dos dormentes. Começou a executar o dormente, então a gente pode ir fazendo todo esse acompanhamento. E o mais legal aqui é que a gente consegue também atribuir custo nessa linha do tempo, né? A gente pode trazer para cá o custo de orçamento, a gente consegue extrair quantitativo aqui dentro do modelo, e depois a gente consegue atribuir custo aqui. Eu vou mostrar também rápido, né, brevemente, como que funciona. E deixa eu trazer aqui, ó, na parte de quantificação. Eu já deixei, né, logicamente, pré-criado aqui o nosso catálogo, né, por causa de tempo, mas a gente vai aprender tudo isso também, né, nas aulas. Então eu venho aqui, eu posso criar um catálogo, criei ele conforme aí as especificações do ciclo 3 e vou trazer ele para dentro aqui do meu modelo, né? Então eu vou importar esse catálogo aqui, deixa eu ver onde que eu salvei ele. E aqui, pessoal, ó, ele já trouxe aqui para mim os itens para eu conseguir quantificar. Então aqui agora o processo, né? Igual a gente fala, aprender a puxar, a trazer quantitativo é um processo fácil. A gente aprende isso aqui em 2 horas, como que faz para utilizar isso, né? Mas para a gente ter um quantitativo confiável, a gente precisa garantir que todas as informações que a gente definiu lá atrás na especificação técnica estejam conforme, né? Estejam íntegras. Então, a gente precisa voltar algumas casinhas para parte aqui de chegar aqui de ter um processo automatizado, né? Então, aqui, ó, pessoal, agora o processo rápido, né? Basta eu vir aqui, ó, selecionar o trilho. Eu vou jogar ele aqui para dentro da minha atividade, ó. Posso selecionar o outro trilho e jogar ele aqui para dentro da minha atividade. Vou jogar aqui para dentro de mão de obra. E quando eu apertar aqui, ó, ele já me traz os quantitativos, tá? Então ele está falando aqui a quantidade de trabalhador que eu vou precisar, né, para fazer essa operação. Tenho aqui informações também, ó, quer ver? Vou trazer uma Tem uma informação. pergunta da Gabriela ali depois. Se tem como integrar o Lean, mais o BIM, mais a ferrovia. Como? Não entendi. Se tem como integrar o Lean, mais o BIM e a ferrovia. Ah, com certeza, né? Ô, Gabriela, eu costumo falar que o BIM é um potencializador para outras metodologias, né? Não só para o BIM, para o Lean, mas também para a metodologia AWP, que é uma metodologia aí de planejamento. Para o ágil, né? A gente consegue trazer a metodologia ágil para cá e tendo aí sempre o BIM como um potencializador para isso. No final das contas, né? A gente vai ver os ganhos aqui do nosso modelo quando chegar lá na obra, né? Da mesma forma que eu estou extraindo aqui um quantitativo, Gabriela, para, por exemplo, fazer um CAPEX, poderia estar extraindo um quantitativo aqui para uma concretagem, né? Você vai estar concretando os dormentes ali, basta você selecionar aqui a quantidade que você quer de dormentes, né? E trazer, ó, vamos fazer aqui um teste aqui. E trazer aqui para dentro, né? Vamos ver aqui, ó. Material. Eu tinha criado um outro, eu não sei onde que eu salvei. De grampo elástico, por exemplo, aqui. Vamos trazer. Eu vou puxar ele aqui para dentro, ó. Olha lá, ele já traz aqui a quantidade para mim. Aqui, ó. Então, pessoal, a gente consegue fazer isso aqui, usar de várias outras formas também, né?
Ou, por exemplo, fazer uma medição. Olha que interessante, eu puxei quantitativo aqui, e ele estava definido aqui para mim que quando eu puxasse essas informações de quantitativo, ele ia pintar para mim de verde. Então imagina que você está fazendo a medição do empreiteiro. No mês de setembro aí você vai pintar tudo de marrom. Então você pode selecionar tudo de marrom ali e puxar para um item medição. Então a gente pode usar isso aqui para várias fases, né, do projeto, não só realmente para o orçamento, mas a gente pode usar lá durante a obra e até a parte de operação e manutenção, né? Então, pessoal, a gente vai fazer isso aqui também durante o nosso curso, vamos extrair quantitativos, vamos levar para um software de orçamentação também, e no final, a gente vai ter a possibilidade aqui, ó, de trazer essas informações aqui para dentro da nossa linha do tempo, né? Então, eu posso colocar aqui, ó, custo de material, posso botar aqui, ó, custo de equipamento, posso botar aqui custo de mão de obra, cadê? Custo de mão de obra, e colocar aqui nosso custo total. Então aqui eu vou botar aqui, vou escrever custo de material, ó, fazendo ao vivo, hein? Custo de equipamento, custo de mão de Pessoal, é obra. importante também frisar que todas as nossas aulas são ao vivo, tá? Então, quem E o tiver custo fazendo os total. cursos, são todas ao vivo. Se quiser, pode perguntar à vontade. E fica todas as gravações das aulas disponíveis para quem quiser assistir depois, refazer um exercício e tal, até o final do curso. Aí, pessoal, agora aqui que interessante, né? Atribuir informações ali, eu posso colocar vários tipos de informações aqui, que realmente a gente vai ver depois no curso, né? Mas quando eu dou um play aqui, né? Olha lá, ele começou. Então, conforme ali a fase do projeto, ele me trazendo o custo, né? Vou até parar aqui, ó. Então, ó, a gente está aqui com 13% de obra, a gente teve um custo de 42 mil aí com material, de 101 com equipamento e mão de obra, porque é uma atividade rápida, né? Isso aqui tem um custo muito maior de material. Então, ele permite que a gente tenha um planejamento, né? A gente pode até ter um fluxo, né? A gente consegue visualizar isso aqui. E depois a gente consegue extrair isso aqui para um vídeo, né? Poder distribuir para um WhatsApp, por exemplo. E o grande benefício disso tudo é a gente quebrar os silos de informações, né? Hoje a informação acaba ficando na mão de poucas pessoas, né? Então, quanto mais pessoas aí têm informação na mão, com certeza elas podem estar opinando e trazendo ideias aí para estar fazendo uma melhoria no projeto, tá, pessoal? Quem que levantou aí? Deixa eu perguntar. O nosso tempo aqui está breve também, eu vou mostrar para vocês aqui rapidinho também uma plataforma de um ambiente comum de dados, né? Que aqui no caso é da Trimble Connect. A gente trabalha aqui dentro do curso também, a gente faz um processinho de coordenação aqui dentro da plataforma do Trimble. A gente consegue fazer aqui também, federar, né? Nosso modelo aqui, e consegue visualizar, atribuir equipes, e a gente consegue atribuir aqui atividades, né, para o pessoal. E o mais legal disso tudo é que é tudo rastreável, né? Então, se eu vim aqui em atividades, eu consigo saber, tal pessoa baixou o arquivo, tal pessoa fez tal modificação, tal pessoa fez isso. Então, a gente tem todas as informações aqui no nosso ambiente comum. E olha que legal, pessoal. Esse aqui também é um outro projeto que foi feito no Istra. A gente está abrindo um arquivo em FC dentro da plataforma da Trimble, tá? Então, eu habilitei ali, ó, só que eu quero ver de aterro, mas também eu posso aqui trazer tudo que tem no meu projeto, né? Tá um pouquinho lento aqui. Acho que é já o horário, tá ficando cansado. Quer ver? Já sei o que é. Aí eu tenho aqui todos os outros projetos, né? Então, eu quero visualizar aqui a barreira no Jersey, quero visualizar bueiros, quero visualizar escavação, estrutura do pavimento, o lastro, né? Eu vou habilitando aqui, pessoal, e olha só como que é leve, né? Na plataforma web, não precisa ter um computador potente para fazer uma coordenação.
Poderia até abrir isso aqui no celular, né? Então, quem está aí abaixo... Tablet, Poderia... né? Exatamente. O interessante disso aí, pessoal, imagina você estar numa obra, está fazendo a conferência, né? Pega um tablet lá, consegue ter um entendimento muito bom do projeto, né? Exatamente. A gente consegue ver, né, informações aqui, a gente consegue tirar dimensões, né? Ver as medidas que a gente precisa. E eu esqueci de passar aqui, vou passar rapidinho também, né? Para não faltar. Mostrar aqui o famoso do time, do Clash Detection, né? Ferramenta aí que identifica para a gente as interferências, né? Então, vou fazer rápido aqui também, depois na aula a gente explica isso aqui com calma, como que pode fazer entre uma disciplina e outra, né? Você quer ver só uma disciplina lastro e dormente. Então, a gente pode fazer de várias formas, pode criar regras, né? Então, vou fazer aqui bem de grosso O modo. importante, pessoal, é que esse nosso curso, o diferencial dele é que ele é um curso extremamente prático, tá? Então, aqui a teoria é importante, sim, mas tem muitos outros cursos que focam muito na teoria, mas não ensinam nem como usar o programa. Então, aqui, todo o famoso pulo do gato aqui, a gente vai estar vendo ao vivo aqui com os nossos professores que têm bastante experiência no assunto. Então, pessoal, a gente vê aqui, né, que ele teve algumas séries de interferências, na verdade, 29 mil. Por quê, né? Porque a gente tem elementos aqui de existentes que estão escondidos, né? Estrutura existente, a gente tem o aterro, o terreno natural que eu não escondi, né? Então, tudo isso a gente vai filtrar, a gente vai tratar, né, antes de chegar nisso, né? Igual eu falei, eu fiz a um grosso modo. Então, tudo que está na extensão aqui, ele acaba pegando nesse clash. Mas, no final das contas, né, a gente precisa que isso aqui seja gerado para a gente ter um, um quantitativo aí mais fiel, né, para a gente conseguir mudar. Mas é só a ideia que é mostrar para vocês como que funciona, tá vendo? Ele mostra aqui como a interferência onde está, né? Então, e tem interferências que realmente elas são irrelevantes para o nosso projeto. Então, a gente pode simplesmente dar um check aqui e falar que está concluído, que está ok, né? Então, aí entra o papel da gente ter bons profissionais aí, da nossa boa engenharia, da gente avaliar realmente o que, que é necessário, o que, que não é, o que, que a gente vai tratar, o que, que a gente não vai tratar. Porque o software, ele realmente ele ajuda muito, mas ele não faz tudo para a gente, né, pessoal? Então, só mostrando aí como que funciona. Não adianta ter uma Ferrari se o piloto não é bom também, né, David? Exatamente, né? Igual eu te falei, ó. Pedir pro pessoal da Stram me mandar o arquivo aqui com o existente, com a topografia, né? Então, antes de eu fazer esse clash de teste, eu preciso tratar isso, eu preciso esconder o que eu não quero ver, né? Para a gente ter um negócio mais confiável, né? Então, aí a importância aí de ter bons profissionais, não só pilotos de software, né? Então, a gente passa tudo isso durante a aula, né? A gente vê como faz, as melhores práticas, para sair todo mundo aí bem capacitado para utilizar aí no dia a dia. Certo, pessoal? O Ellison que tá aí do Eastern, Ah, o Ellison aí, nosso ele tá fornecedor aí de... no ano de 2015, eu trabalhava numa empresa, eu mandei todas as normas do DENIT para o Eastern para eles colocarem no Eastern. Então, o percursor de encaminhar as normas brasileiras lá fui eu para eles. Então, o pessoal lá de Oviedo, na Espanha, então, tipo, é um software excelente. Legal, Felipe. E na nossa última aula de ferrovia, no sábado, o Felipe entrou lá no finalzinho e ele mostrou para a gente como que funciona o software, né? A parametrização, assim, algo que eu realmente também não conhecia, como que a gente atribui informações lá dentro do modelo, e foi bem bacana também. A diferença do Istran para os outros softwares é que o Istran, os outros são mais generalistas. Ele é um software específico para rodovia mesmo. Ele é muito mais fácil de lidar para extrair notas de serviço e tudo isso, entendeu? Então, mas depois a gente vai combinar com o Ellison aí para ele fazer uma apresentação aí do software aí para os alunos. Certo. Boa noite a todos. Obrigado Boa aí noite. pela oportunidade. Só aclarando aí, Felipe, do seu tempo para cá, o Istran deu uma boa de uma revolução na plataforma e hoje ele já faz rodovias, ferrovias, pistas de aeroportos, canais, presas hidrelétricas. A gente está muito focado em obras lineares.
tudo que é obra Nossa. de platores, a gente trabalha também com muitos platores. E aí, pô, só vou deixar aqui um feedback aí, a gente não conversou nada, mas pro pessoal aí da IPOS, todos os alunos aí têm direito aí a cursos, são mais de 200 horas de curso, totalmente gratuito, mas tem que ser aluno aí da IPOS, certo? Legal, legal. São mais de 200 horas, tudo com certificado. Obrigado, Beleza, Edson. Mais obrigado. uma parceria sendo fechada ao vivo, né? Mais um diferencial para nossa pós aí. Com certeza, pessoal. E é isso, né? Igual a gente fala. Se você trabalha, né? De repente você trabalha na empresa que ali tem Autodesk, trabalha na empresa que é Bentley, né? Isso aí não vai importar, né? Para o final Isso aí. do projeto, né? É importante a gente ter as informações que a gente Uma quer, né? coisa Tudo do modelo. importante, assim, que eu aprendi com o tempo, é que cada software tem a sua particularidade. Isso aí. Tem um software que é melhor tirar nota de serviço, tem um que é melhor para modelar bueiro, tem um que é melhor para terraplenagem, entendeu? E a questão do BIM é saber tirar o proveito do que cada software traz o melhor e saber juntar tudo isso, entendeu? Então, esse é um grande X. Então, a gente vai ter dados, por exemplo, eu trabalhei Dando mais no projeto uma- com túnel no Chile, que eu utilizei o Istran com o Civil 3D e com o Revit ainda. Tudo misturado e o famoso IFC fazendo toda a conexão entre todos eles, né? Legal demais. E só falando aí um pouco da minha experiência, as empresas lá fora, no exterior, eu fiquei 10 anos fora, uma empresa ela não tem só um software, ela tem vários. E você tá, e tipo assim, não é instala aqui no meu computador, não. Você já tem instalado. É questão de você querer aprender. Então fica aí a dica. Não, aprenda todas as plataformas que for possível. Isso aí. Aí, Gabriela, ó, a Gabriela falou que tá fazendo ali o TCC dela justamente sobre ferrovia, BIM e Lean. Então já tá no lugar certo aí, ó, né? Já está no lugar certo. Bom, deixa eu só mostrar um negócio rapidinho aqui para o pessoal aqui, que é uma questão importante. Só um pouquinho aqui, que eu quero mostrar para vocês um pouquinho do nosso curso, né? Então, o nosso curso de BIM em infraestrutura, ele tem 18 meses, ele é remoto ao vivo, tá? Uma coisa muito importante, pessoal, ele é reconhecido pelo MEC, tá? Então, você vai receber um certificado reconhecido pelo MEC, vale como pós-graduação, entendeu? E ele o diferencial dele é que ele é um curso voltado para o mercado de trabalho, ele não é um curso acadêmico, né? E ele é um curso que vai utilizar os principais softwares do mercado, né? Como a gente já falou, vai ter sendo o aluno dessa pós, vai poder utilizar uma grande quantidade de softwares, né? E a gente vai estar desenvolvendo exercícios práticos, né? E qual que é a ideia do curso, né? A ideia do curso é com que as pessoas possam aprender a utilizar os softwares e utilizarem o BIM de uma maneira assertiva para os projetos de infraestrutura, tendo uma metodologia, um enfoque totalmente prático, né? Então, assim, ó, professor, eu não sei nada, eu quero aprender o projeto em BIM. Então, essa é a pós-graduação certa, porque a gente vai começar desde o começo, com uma introdução, a gente vai passar pelo InfraWorks, que é um processo mais simples, nós vamos ter aula de GIS, como fazer a integração do GIS com os softwares BIM, como receber uma topografia, como modelar. Então, se vocês forem ver a ementa, né, do curso, né, então a gente vai ver que tem toda uma sequência aqui e envolve todas as disciplinas inerentes a um projeto de uma rodovia, né? Então, o diferencial do nosso curso, pessoal, é exatamente que é um curso extremamente prático e voltado para aqueles que queiram se aperfeiçoar. Professor, eu já conheço bastante coisa de mim, mas sempre tem coisa nova para ser aprendida, pessoal, tá? Então,
Exatamente. Então, tendo atualizações, sempre. Eu sei Civil 3D, mas tem o Dynamo, tem o modelo JOE, que o professor David vai dar, tem a questão de projeto de interseções em travessias urbanas em Civil 3D. Nós temos aqui matérias bem específicas, né? A parte de topografia e modelagem de terrenos, com o professor Rodrigues, né? Então, tudo isso é muito importante, tá? Para que a pessoa possa ver o diferencial da nossa pós. Como eu falei, a gente é uma pós de 18 meses. Professor, por que a pós do pós é 18 meses e as outras são 12? Porque foi a forma que a gente encontrou de abordar tudo, de uma maneira com bastante qualidade, né? Senão ia ficar 12, ia ficar muito curto, não ia dar para ver todas as disciplinas. Então, a ideia é que o nosso aluno saia, acabe a pós, e ele consiga desenvolver um projeto inteiramente em BIM. Tá? Então, aqui temos também disciplinas específicas, projeto de aeroportos, projetos de ferrovias, tá? Então, é uma pós-graduação bem diferenciada, né? Que a gente tem a ementa de todos os cursos, né? E os nossos professores, que são o diferencial, né? E eu aqui, o professor Felipe, o professor Guilherme, o professor Wesley, que vai estar abrindo a turma amanhã, a professora Michele, o professor Rodrigues, o professor Francisco, o professor Daniel, o professor Vladimir, tá? E assim por diante, são os diferenciais do nosso curso. Então, era isso, pessoal, que eu queria apresentar para vocês e queria convidá-los, né, a estarem participando da nossa pós. Conheçam, ainda dá tempo para se inscrever, a primeira aula é amanhã, e nesse final de semana vamos ter outras turmas também, mas ainda dá tempo de entrar nessa turma, e é muito importante, estou fazendo um convite para cada um de vocês. O Diego está pedindo para compartilhar a apresentação, sem nenhum problema, Diego, é só entrar em contato lá com o IPOS, aí eles te mandam todos os dados ali, tá? Então, amanhã é só entrar em contato lá com o IPOS aí, e a gente está mandando todos os dados aí da apresentação. Bom... Ô Felipe, só legal ali também, estava vendo a apresentação ali dos professores, Sim. Né? São todos professores aí atuantes, né, no mercado de trabalho. Tendo aí as melhores muitas vezes práticas, né? Tem alguns cursos que tem os professores que são os dinossauros, doutores, enfim, mas legal depois que enfatizar nunca isso. projetou 1 quilômetro de rodovia, né? Então, essa questão é muito importante. Além do curso ter essa pegada, né, Felipe, voltado para ensinar mesmo, tanto as plataformas quanto os processos BIM a serem executados, e dentre outras questões, a gente traz não só a questão prática, mas também a experiência da aplicação nas nossas empresas, nossos trabalhos, durante nosso ciclo de aprendizagem, né, considerando as lições aprendidas e etc. Então, a gente tem, se vocês puderam observar os professores, muitos professores conhecidos na área do BIM, do uso da metodologia BIM, e do uso da metodologia BIM aplicada à infraestrutura. Eu, conforme mencionei já, eu atuo na Infraero, né, que é uma empresa pública que desenvolve projetos de aeroportos no Brasil inteiro há mais de 10 anos. Eu atuo na Infraero, o David atua na Vera, uma grande empresa brasileira também. A gente tem aí o Wesley Castelo, né, que tem uma grande experiência na área do BIM, o professor Vladimir, a Michele, que é da Valec, né? Então, a gente tem aí realmente pessoas que atuam, muitos professores também, conforme o Felipe mencionou, estão atuantes, somos novos, né? Não somos nem tão novos, mas nem tão velhos também, assim. Então, aquela vontade, né, David, de estar conhecendo sempre mais, aprendendo. O David mesmo é meio incansável, está sempre buscando informações, a gente troca muita informação, né, David? E é legal isso, é legal a gente aprender com o outro, ensinar, aprender, muitos softwares novos, o David me ensina alguns, eu ensino eles,
a gente tem um Todo grupo dia de está saindo discussão, coisa nova também, né, todo Guilherme? dia. Então, Pessoal, reforço mais uma vez. Busquem conhecer outras plataformas. Busquem conhecer diferentes ambientes comuns de dados. Quem não conhece esse termo, né, o ambiente comum de dados, o David mostrou, né, um pouco sobre o uso do ambiente comum de dados Tribal Connect. Conheçam diferentes opções, vejam, começam a entender as potencialidades, logicamente na medida do possível, né, da aquisição, a gente tem alguns usos que são gratuitos com limitações, né, a gente tem os BIM da ACA, a gente tem o próprio BIM Colab, que é um gestor de BCF, tem algumas características de ambiente comum de dados. O David mostrou o Dribble Connect, eu não sei se ele tem uma versão gratuita, ele tem, David? Acho que não. Acho que não, né? Acredito que não. Acho que a Gabriela aí quer fazer uma pergunta. Gabriela, o Diego aí? Acho que a Gabriela levantou primeiro. Ei, pessoal, boa noite. Primeiramente, eu gostaria de parabenizar vocês pela excelente palestra, né? Foi muito rico o conteúdo. Como eu falei no chat ali, eu faço engenharia de transportes aqui no Cefet de Minas Gerais, aqui em BH. E apesar de atuar na área de TI, eu tenho uma paixão muito grande pela parte de ferrovia. E ver o David explicando aí a construção, né, tanto da parte de ferrovia com o Lean e o BIM, me cresceu mais os olhos ainda, porque foi um tema abordado há 2 semanas com a minha professora, eu não sabia que existia essa possibilidade, então quando eu busco os materiais aqui na internet, eu não consigo achar nada, então, em tese, o meu trabalho seria o primeiro aí no mercado, e eu quero fazer isso expandir, né? O meu intuito é fazer esse conteúdo expandir. E um dos pontos que eu achei muito interessante, né, além desse conteúdo maravilhoso, é que talvez convidar vocês para a gente tentar uma integração aqui com o curso de engenharia de transportes, porque muita gente não tem conhecimento desses conteúdos e a gente acaba formando aqui e não tendo um nicho para seguir. O pessoal acaba indo muito, tendenciando muito para a área de rodovias, né? De tratar dados, de tratar coisas mais dia a dia mesmo, e não tem esse conhecimento da expansão que é o mercado, principalmente na área de infra. O Diego, inclusive, é um dos alunos que também estuda comigo, coincidentemente, a gente está na mesma palestra, mas, assim, é algo que eu gostaria de convidar vocês, se vocês tiverem interesse, em apresentar isso para o nosso curso, porque eu vejo que está formando muita gente que não tem nem conhecimento e que eu acredito que talvez a pós de vocês possa abrir aí caminho para esse pessoal que não está sendo direcionado, que não sabe que existe tantas oportunidades assim. claro, a gente está à disposição. Uma coisa importante é que essa palestra de hoje está sendo gravada e a partir de amanhã vai estar no YouTube. Então, quem quiser assistir, fica à vontade, vai ficar disponibilizado lá no canal do pós do YouTube. E podemos sim marcar com os alunos aí, não tem nenhum problema, a gente está aqui para somar e poder, de uma certa forma, contribuir aí para todo mundo. Com certeza, Gabriela, né? A gente sabe que tem bastante, né, para agregar, lógico, no curso, mas independente ou não, você pode me procurar aí no LinkedIn aí, o que tiver que eu puder te ajudar no seu TCC também, a gente está sempre aí em colaboração, né? Acho que essa aí é a nossa chave do nosso trabalho, é todo mundo trabalhar junto, se ajudar, né? Que aí a gente consegue colher bons resultados. Bacana, pessoal, muito obrigada, viu? Foi muito importante, isso já me deu um brilho nos olhos aí, quem sabe ano que vem aí eu tô com vocês aí numa pós. Com certeza, vai ser muito bem-vinda, querida. Obrigada. E o Diego? Pessoal, muito boa noite, prazer, meu nome é Diego, eu reforço as parabenizações da Gabriela para vocês aí, por esse evento, acho fantástico, sensacional, tem mesmo que divulgar, o Brasil tem muito que expandir sua infraestrutura, Guilherme falou sobre isso no primeiro momento, então parabéns pelo evento, parabéns por mostrar o curso de vocês, reforço mais uma vez a Gabriela que
trazer isso para o Cefet seria fundamental, seria sensacional para a gente poder abrir a mente dos alunos, que realmente o pessoal vai para a área de tratar dados, a área de tráfego, e acaba deixando a área de infraestrutura até outras áreas de lado. Tem um professor, que é o Marcelo Tula, que ele é o professor de disciplina de projetos viários 1, que é o projeto de rodovias. Eu tenho certeza que ele gostaria muito de conhecer o recurso que vocês disponibilizam na pós-graduação, e para a gente, de repente, combinar um evento no DET, que é o Departamento de Engenharia de Transportes, Cefet-MG, no qual é responsável pelo curso, não só do curso de graduação de Engenharia de Transportes, mas também no curso técnico de estradas e o curso técnico de transporte e trânsito, que a gente também aborda essas disciplinas. Então, parabéns para vocês mais uma vez. A minha pergunta seria no sentido de que eu já fiz parte, né, da empresa Júnior, o Cefet, ele tem empresa Júnior, o meu curso ele tem empresa Júnior, Mob Júnior, empresa Júnior de Engenharia de Transportes. Então, a gente convive muito com essa questão de projetos. Eu faço projetos viários de geometria e sinalização daquele modo antigo ainda, né, no CAD e tudo mais, no meio urbano, desde 2015 que eu faço esse projeto. Então, sempre estou pegando projetos para fazer e tal, eu vejo como uma necessidade, não como diferencial, acho que já é uma necessidade no mercado partir para o BIM. Que dica que vocês me dão para poder... eu ainda vou demorar um pouquinho para formar, então, assim, após não seria nesse momento agora, mas que dica que vocês me dão, não só para mim, mas às vezes alguém que está aqui nesse momento agora, esteja na mesma situação que eu, para já poder aprender nesses programas, para poder pegando projetos para fazer, como que faço esse primeiro contato, olha, mercado, eu estou aqui, eu também posso contribuir com as empresas, trabalhando no projeto tal, aprendendo, desenvolvendo. Quais são as dicas e conselhos que vocês passam nesse sentido? O David e Felipe, eu vou fazer só uma introduçãozinha para o Diego. Diego, obrigado aí pelas palavras. Exatamente isso, a gente fica feliz, inclusive, com interesse. A gente já teve está desenvolvendo a primeira turma, né, Felipe? Isso. Já dei a primeira aula BIM Infraestrutura. É impressionante a participação dos alunos, o interesse, o grau de discussão. Então, a gente percebe, principalmente na área de infraestrutura, que o pessoal está muito interessado e muito envolvido. E com relação à dica... Né, essa pós-graduação é algo que é um diferencial incrível, né? O pessoal está divulgando, tem vaga do trabalho, precisa de BIM, não sei o que lá. E com relação à dica, o Diego, eu vou dar minha dica particular, tá? Eu não vou fazer você caminhar pelos mesmos trilhos que eu caminhei, que foi me aprofundando nas plataformas lá atrás, conforme eu mencionei, em 2009, e etc. Minha sugestão é o seguinte: comece pelos manuais. Guilherme, desculpa te cortar aí. Pessoal, até pedir desculpa para vocês aí. Cheguei correndo hoje do hospital, minha criançada estava meio ruim, e eu tô precisando de dar um suporte lá para minha esposa, tá? Ela tá precisando, mas não podia deixar de vir aqui trazer um pouquinho do conhecimento para vocês. E fico à disposição no LinkedIn, vou deixar até meu telefone aqui no WhatsApp. Quem precisar pode entrar em contato comigo, tirar dúvida do curso. A gente está sempre à disposição. E desculpa aí ter que sair assim, Consegue dar uma sugestão para o Diego, rápida, David? Tô pensando. O Diego podia fazer os cursos livres depois, né? Que tem o curso de InfraWorks, Civil 3D. Que não eu ia aconselhar para o Diego em paralelo. Fazer esses cursos de pós e consultar os manuais básicos sobre o uso da metodologia. Por exemplo, a BDI, CBIC, tudo disponível online. Joga no Google manuais da BDI, a manuais CBIC, são leituras fáceis e a gente consegue ter uma introdução inicial sobre o uso da metodologia BIM. Tem alguns livros também, né, Guilherme? Diego, me chama lá no LinkedIn depois, eu vou te passar algumas referências de livros também, para você começar se inteirando. E daqui a pouco você tá aí com a gente. Combinado, muito obrigado. Valeu. Pessoal, mais alguém pode continuar falando aí, que você ia falar. Mais alguém tem alguma pergunta aí, pessoal? Acho que o Guilherme ia concluir depois que o David... Sim, Diego. Esses manuais que eu citei são materiais gratuitos, tá? Eles foram elaborados já há alguns anos. Há algumas adequações a serem feitas, logicamente, etc. Mas como eles apresentam uma linguagem bem tranquila, bem
clara e eles abordam todos os benefícios da metodologia, eu sempre recomendo darem uma lida, tá? Vocês jogam no Google aí, eles estão disponíveis, vocês vão achar manual ABDI, manuais CBIC, manuais ASBEA, né, que é a Associação Brasileira dos Escritórios de Arquitetura, né, de Engenharia e Arquitetura, se não me engano, vocês vão encontrar. São esses 3 manuais gratuitos que eu comecei estudando com eles, né? Alguns livros depois também que eu acabei estudando também, livros nacionais, são livros que não são livros caros, tá? Mas tem um custo. Por exemplo, o livro Manual do BIM, né? Que é uma grande referência. Você pode jogar no Google aí, é do Eastman, Manual BIM. E a gente tem também uma referência, um livro que eu comecei também há anos atrás, o professor Sérgio Leuzin, também, ele escreveu um livro muito interessante sobre gerenciamento e coordenação BIM. Enfim, na realidade, Diego, a minha aula sobre contextualização BIM, eu já vou disponibilizar muito material para os alunos. Então, assim, já para você se informando, obtendo informações, eu indico essas leituras, principalmente as gratuitas, você pode baixar até agora, já começar a ler, organizar os manuais. E há alguns artigos também meus, Diego, na minha página do LinkedIn, que eu trato sobre o uso do BIM, sobre a implantação e implementação do BIM, sobre o que é a garantia da qualidade dos modelos BIM, quais são as funções de um coordenador BIM, BIM aplicado em infraestrutura portuária. Então, você pode acessar lá a minha página do LinkedIn, Guilherme Guignon, é fácil encontrar, e na seção artigos, e tem muita coisa gratuita e que eu fiz com muito cuidado e com muita atenção para compartilhar com esse conhecimento, tá? Beleza, Guilherme, agradeço a você e estendo os meus agradecimentos para o David também. Eu tenho vocês dois lá no LinkedIn. Qualquer coisa a gente conversa por lá e dá mais detalhes depois. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço, Diego. Obrigado, Diego. Obrigado, Gabriela. Obrigado a Uma todos. dica aí só para o Diego aí, para ele seguir o IPOS aí nas redes sociais, ele está sempre divulgando as questões do BIM, né? Então é importante, Diego, assim como todos aí, ficar sabendo das novidades e tal, e é importante estar seguindo a gente. Bom, pessoal, alguém tem mais alguma pergunta aí? Bom, então, eu queria agradecer ao professor Guilherme pela sua participação, professor David também, e muito importante o evento de hoje, foi extremamente singular, assim, foi muito proveitoso, e quero deixar mais um convite a vocês, né, que amanhã a gente está começando a nossa segunda turma do curso de pós-graduação BIM Infraestrutura, e ainda dá tempo para se matricular. Então tá, Guilherme, deixo para ti fazer as considerações finais aí. Pessoal, eu reforço o convite do Felipe, vocês entrem em contato também com a instituição para pegar mais informações, né? O professor compartilhou um pouco sobre os professores, sobre as disciplinas. Eu, quando escolhi as especializações, eu colecionei especializações ao longo do meu processo de conhecimento, né? De busca de conhecimento. Eu fiz 4 especializações, um mestrado, estou doutorando agora. Então, eu sempre tinha muito cuidado na escolha. Então, verificar as disciplinas do curso, como é que foi pensada a organização das disciplinas. Não é simplesmente lançar disciplinas, tem muitos cursos que colocam disciplinas que você não entende por que estão lá, né? Ou não há uma sequência lógica. Então, vocês vão perceber nesse curso de infraestrutura que há uma sequência lógica, há um cuidado com relação à entrega do conhecimento, conforme o Felipe mencionou. Por exemplo, já demonstrado, há 2 módulos só sobre o uso do Civil 3D, né, Felipe? Há um módulo exclusivo sobre InfraWorks, há um módulo exclusivo sobre o uso do Navisworks. O professor David mostrou um pouco, e o professor David mostrou algo que não é muito difundido nos cursos sobre Navisworks. Eu já fiz alguns cursos sobre Navisworks, e essa parte de incluir
custos, incluir essas informações que o professor David demonstrou, eles não abordavam. Então, você já consegue ter uma noção do que vem pela frente para você. Então, as minhas palavras são essas, gostaria de agradecer, e qualquer dúvidas, qualquer complementação de conteúdo, vocês podem me encontrar na minha página do LinkedIn. Muito obrigado. Então, da mesma forma, né, convido vocês a seguirem o IPOS no LinkedIn e também me seguirem lá no LinkedIn. Eu sou o Felipe Isaac Gomes, tá bom? Então, pessoal, agradeço a todos, tá? Uma boa noite e encontro vocês no nosso curso de pós-graduação. Um abraço, pessoal. Boa noite, pessoal. Um grande abraço.